Oi, gente! Hoje nós vamos ter um vídeo de perguntas e respostas e o nosso tema central vai ser pães doces. Então, todas as perguntas vão ser relacionadas à produção de pães doces. Eu resolvi fazer esse quadro Perguntas e Respostas, principalmente porque as perguntas que chegam até mim são perguntas que vêm dos próprios seguidores, aí eles vão no direct, às vezes até no canal, enfim, sempre surge uma dúvida. Eu resolvi criar esse quadro de perguntas e respostas. Por isso também que eu ressalto para vocês que é importante essa interação e até mesmo as perguntas de vocês, porque futuramente, quem sabe, a sua pergunta pode vir para cá e a gente pode estar dando a resposta de forma gravada para vocês. Então hoje, para as pessoas que gostam de fazer aquele pãozinho doce ou qualquer tipo de pão que tenha adição de açúcar e gere às vezes alguma insegurança com tipo, quantidade, o momento, por que aquela resposta, naquele pão mais doce, naquele pão salgado nem tanto. Então, eu vou trazer essas perguntas e respostas para vocês. E aí, eu vou ter uma participação especial de uma pessoa meio parecido com o Lombardi. Vocês lembram do Lombardi? Nós vamos ter uma participação especial de uma voz, tá? Por enquanto a pessoa não vai aparecer, quem sabe futuramente ela queira aparecer nas gravações, mas por enquanto ela vai ficar apenas com a voz. Foi o que ela me cedeu nesse momento e eu aceitei, acho que vai ficar até mais dinâmico para vocês se sentirem um pouco parte dessas perguntas e ela vai fazer e eu vou estar respondendo. Então fiquem atentos para a primeira pergunta. Oi gente, tudo bem? Então vamos lá, a primeira pergunta. O que são pães doces e como enquadrar esses pães nessa categoria? Tá, primeiro eu vou explicar por que essas perguntas vêm. E eu super entendo o fato dessa dúvida, né? Porque às vezes um pão salgado leva açúcar. Então, em que momento eu vou dizer, não, ele leva açúcar, mas ele não se enquadra como um pão doce, sim como um pão salgado? Dependendo da quantidade, e aí os pães salgados, geralmente eles vão numa quantidade até mais ou menos 3% de açúcar referente à farinha. Então, por exemplo, eu vou fazer um pão e tenho 1 quilo de farinha de trigo. Para esse 1 quilo eu vou colocar 30 gramas de açúcar. Então isso corresponde a 3% desse valor da farinha, tá? Então sempre que eu falo de um ingrediente, o sal é 1%, o açúcar é 3%, sempre é relacionado à farinha. Não é relacionada à soma total dos ingredientes, tá? Eu ressalto isso porque eu vejo que é uma dúvida e às vezes a pessoa fica insegura, não, mas essa porcentagem ela tá tirando de onde? Sempre da farinha. Então, os pães salgados, eles estão relacionados a uma quantidade em média de 3% de açúcar. Os pães doces, eles vão a uma porcentagem acima de 3% e chegam até mais ou menos 15% de açúcar, tá? Então, por que a gente adiciona açúcar em pão salgado, por exemplo? Então, para eu enquadrar como pão salgado, até 3%, e como pão doce, acima de 3% e até 15%, tá? Não é uma quantidade solta, é até 15%. Inclusive, para quem tiver mais dúvidas em relação à quantidade de ingredientes, porque eu sempre falo o seguinte, se você quer criar receitas, se você quer transformar receitas, a base é o cálculo, é você saber balancear receitas. E eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu trabalho todo o cálculo dos ingredientes. Eu vou deixar aqui na descrição esse vídeo para vocês. Então vamos lá. A segunda pergunta. Por que o açúcar também é acrescentado em pães salgados? Então, como eu falei anteriormente, tanto pão doce quanto salgado, às vezes eu tenho uma quantidade de açúcar. Então, o açúcar ele não é exclusivo de pães doces. E aí, por que eu acrescento nesse salgado? Porque quando eu acrescento mais açúcar, lembrando, por que eu falo mais açúcar? Porque a farinha já é um tipo de açúcar. O amido que está contido ali naquela farinha, ele é um tipo de açúcar complexo, super complexo. E já o açúcar que nós acrescentamos é um açúcar que vem da cana-de-açúcar. É menos complexo do que, por exemplo, o amido que eu comentei agora. Então, quando eu acrescento esse açúcar que provém da cana-de-açúcar, que a gente chama de sacarose, esse açúcar ele vai se transformar mais facilmente, né? Ele vai ser quebrado mais facilmente e assim ser utilizado na reação de Maillard para dar cor
ao meu pão. Ele vai ser utilizado mais facilmente pelo micro-organismo para fermentar aquele pão de forma mais acentuada. Então, o açúcar, ele vem para somar qualidade, seja na cor, seja na fermentação e até mesmo para suavizar o sabor. Lembrando que o açúcar, ele não irá contribuir somente para esses fatores. O açúcar também é responsável pela maciez do miolo. Ele deixa a superfície do pão escura devido à reação de Maillard, devido à caramelização, mas ele também deixa o miolo mais claro e macio. Então, a quantidade de açúcar em um pão salgado pode estar relacionado a essa característica que eu quero. Crocante, com cor escura, mais acentuada em termos dessa coloração, porém com miolo mais claro, mais macio. Abrindo um parêntese aqui nessa explicação de açúcares, eu acho super importante, mesmo para quem pretende trabalhar com fermentação natural, é importante a gente entender esses tipos de açúcar. Eu vou dar um exemplo bem básico para vocês entenderem como funciona dentro da transformação da panificação. Quando as pessoas vão fazer um fermento natural, vocês forem procurar, existem várias receitas de como se fazer o fermento natural. Mas basicamente é misturar farinha de trigo, deixar fermentar e ficar alimentando. Só que algumas receitas, além da farinha de trigo, ele ainda te recomenda iniciar com um suco. Suco de maçã, suco de abacaxi ou até mesmo caldo de cana. Por quê? Quando eu acrescento frutas, eu já tenho a presença de frutose, que é um açúcar simples, de sacarose, que é um açúcar complexo, mas se comparado ao amido, ele é menos complexo. O carboidrato mais complexo na produção de pães provém da farinha de trigo, que é super complexo, é como se fosse uma cadeia imensa, que aí a gente tem que quebrar através de várias reações para que ele fique mais simples e mais disponível para reações. Então, só para que vocês entendam, existe uma classificação e aí a gente coloca diferentes tipos de alimentos dentro dessa classificação de carboidrato. Carboidrato simples, vamos dar um exemplo. A frutose, que vem das açúcares. Carboidratos complexo, o açúcar de cozinha. Carboidrato super complexo, a farinha de trigo. E aí dentro desses exemplos a gente faz uma química, uma alquimia, tentando balancear para que o resultado seja um pão com uma característica conforme o que eu desejo produzir a partir daqueles ingredientes. Da primeira pergunta, você falou de um percentual de açúcar, que é importante, que eu não posso me exceder, nesse percentual de açúcar na receita. Então, por que, mesmo o pão sendo doce, eu não posso acrescentar muito açúcar? Bem, é como eu falei logo no início. Apesar de ser um pão doce, eu não posso sair aí colocando quantidade. Eu quero um pão super doce, eu vou colocar aí 50% de açúcar, 50% de farinha de trigo. Porque o teu pão não vai dar certo, ele não vai funcionar. Uma quantidade muito elevada de açúcar, ele faz com que o teu pão não cresça. Quando eu quero que um alimento tenha maior durabilidade, uma das técnicas que eu utilizo é a produção de doces, que aí eu conservo aquela fruta por mais tempo. Eu caramelizo, eu cristalizo aquele produto. Então, o açúcar, ele é um conservador de alimentos. Porque ele, em alta concentração, o que ele faz? Ele puxa a água daquele micro-organismo e aí o micro-organismo, ele vai perdendo a sua atividade. Então, quando eu acrescento muito açúcar em um pão, um dos principais pontos que são atingidos é a minha fermentação. Que o meu micro-organismo, ele não vai ter atividade biológica para se desenvolver e ali produzir o aumento do volume do meu pão. Então, primeiro ponto, que é o primordial. Segundo ponto, o açúcar, ele puxa a água da massa. Então, por exemplo, eu estou hidratando aquela massa e vou começar a colocar açúcar. A água que era para agir na cadeia do glúten, para desenvolver ali o meu glúten, que penetra nas proteínas e desenvolve o glúten, ela não vai estar disponível para essa reação, porque o açúcar imediatamente, quando ele é acrescentado, ele vai puxando a água. Ele vai puxando. E aí as minhas cadeias do glúten não vão se desenvolvendo, o meu pão vai ficar pegajoso, ele não vai crescer porque não vai ter ação do micro-organismo, ele não vai crescer porque não teve desenvolvimento do glúten, e aí eu vou ter um resultado, uma massa pegajosa. No momento da mistura, uma massa pegajosa, uma massa pesada, depois do momento da fermentação ela não fermenta, e o resultado é um pão duro, sem volume. Então, já sabendo disso, que o açúcar ele puxa a água da massa, ele puxa a água do próprio micro-organismo, porque o açúcar ele é higroscópico, ou seja, a capacidade dele de se ligar à água é muito grande. Então, pensa o seguinte, se você pegar uma colher de açúcar e colocar em um copo com água,
em poucas mexidas você vai ver que rapidamente ele se desfaz ali. Por que ele se desfaz? Justamente pela sua capacidade de interação com a água. Então, se eu sei que tem toda essa afinidade entre o açúcar e a água, o que eu tenho que pensar? Quando eu for fazer um pão com uma quantidade de açúcar mais elevada, por exemplo, eu falei para vocês na primeira pergunta que uma quantidade de açúcar ela pode chegar até mais ou menos 15%. Então, se eu vou utilizar acima de 7%, 8% de açúcar, eu já sei que eu tenho que ter cuidado no momento de adicionar esse açúcar à minha massa. Porque no momento que eu colocar esse açúcar vai começar a puxar a água para si. Então, se eu tenho um pão que vai precisar de bastante açúcar, como eu já comentei com vocês, eu tenho que parar e analisar que esse açúcar vai ter a hora de ser acrescentado na minha massa. E geralmente os pães muito doces a gente deixa para acrescentar após o desenvolvimento do glúten, em alguns casos. Por quê? Porque se eu acrescentar antes essa quantidade de açúcar, ele vai atrapalhar o desenvolvimento do glúten. Então, é preferível que eu desenvolva ou parcialmente desenvolva esse glúten para poder acrescentar o açúcar e assim não comprometer o desenvolvimento do glúten. Dentro da utilização dos pães doces, quais são os principais tipos de açúcares que eu posso utilizar para fazer uso dentro da panificação? Dentro da indústria de açúcares, nós temos vários tipos. E na panificação a gente utiliza também diversos tipos de açúcar. A gente vai desde o açúcar mascavo até os açúcares mais refinados, como o açúcar impalpável, o açúcar de confeiteiro que nós chamamos. Mas o fato é que dentro de uma produção mais ampla, né, a utilização maior é do açúcar refinado. Que é aquele açúcar branco, com uma granulometria um pouco mais fina, mas não tão fina como o de confeiteiro. E aí a gente ressalta assim esses tipos. O açúcar refinado branco, ele tem essa característica porque ele passa por um processo de clareamento através da utilização de produtos químicos, como o enxofre. Aí a gente continua, temos o açúcar cristal, que a granulometria dele, ou seja, os grãos são maiores do que o açúcar refinado. E aí, às vezes, a gente utiliza esse açúcar cristal, por exemplo, uma finalização de um pão, né? Um pão doce, eu finalizo ali, pincelo a minha mistura e jogo o açúcar cristal. E aí nós temos o açúcar mascavo, que é muito bom quando se trata de às vezes um pão integral, quando se trata de um pão tipo australiano, que pede esse tipo de açúcar. Então a gente não descarta a utilização de nenhum dos tipos de açúcar dentro da panificação. Temos o açúcar light, né, que é um açúcar que já vem uma combinação de açúcar branco com adoçantes, que é justamente para reduzir a caloria, e também pode ser utilizado dentro da produção de pães, principalmente para um perfil de consumidor que necessite dessa redução de açúcar. E nós temos o açúcar demerara também. Claro que existem outros tipos de adoçantes, enfim, mas os mais usuais, açúcar fino, açúcar cristal. O açúcar cristal, muito cuidado na hora de utilizá-lo para produzir a massa ali, né? Porque o açúcar cristal, devido à sua granulometria ser um pouco maior do que o açúcar refinado, por exemplo, ele pode comprometer, ele pode atrapalhar o desenvolvimento do glúten, né? Quebrar as cadeias do glúten e aí atrapalhar o desenvolvimento dessa minha massa. Então a gente sempre dá preferência para um açúcar mais fino, por isso que tem pessoas até mesmo que preferem peneirar esse açúcar e ter a certeza de partículas mais homogêneas, né? E assim não atrapalhar o desenvolvimento da minha massa. O açúcar demerara, ou então, André, eu não tenho um açúcar, eu só tenho açúcar demerara, por exemplo. O açúcar demerara tem uma característica de não ser clarificado como o açúcar branco, e aí algumas pessoas intensificam e incentivam o consumo preferencial do demerara pelo fato dele não passar por esse processo de clarificação e manter uma cor mais escura e também apresentar uma granulometria muito semelhante ao açúcar cristal. E aí, por exemplo, a Andréia na minha casa só tem açúcar demerara ou então só açúcar cristal. Como é que eu faço então, já que tu não recomenda que se utilize diretamente na massa esse tipo de açúcar? Você pode fazer uma prévia diluição. Tem gente, inclusive, que pega e fala assim, não, eu faço uma esponja de açúcar, água e fermento. Eu já deixo ali meu fermento ativado. Que a pessoa pode fazer a diluição dessa forma também, que aí já está contribuindo de duas formas. Está diluindo o açúcar, está ativando o fermento. Só não pode se prolongar por muito tempo esse processo, porque o micro-organismo, e não pode ser uma quantidade tão grande de açúcar. Isso não vai valer para qualquer tipo de pão. Ele vai ser para um pão que tem uma quantidade pequena de açúcar, mas que eu tenho só aquele tipo de açúcar. Então, eu tenho só o demerara, eu tenho só o açúcar cristal. Então, dentro desses açúcares,
Qual o melhor para ser utilizado dentro da panificação? Como eu havia falado, né, o açúcar, nós temos diversos tipos de açúcar e a gente pode se adequar, né, não é que eu não vá poder usar determinado açúcar, mas claro que para cada tipo de pão a gente pode ter diferentes tipos de açúcar. Mas em termos de uma produção, poderia falar em quantidades maiores, né, de uma forma mais conforme, enfim, o açúcar refinado, ele vai ser o mais recomendado, porque ele tem uma granulometria mais homogênea, não interfere tanto na cadeia do glúten, a sua coloração ela é clara, então ele não vai interferir tanto nas características daquele pão. Mas existem situações que para determinado tipo de pão eu vou precisar de um açúcar mascavo, por exemplo, eu vou precisar de um mel, eu vou precisar de outro tipo de açúcar que vai adoçar o meu pão e trazer a característica daquele ingrediente. E se eu quisesse substituir o açúcar na panificação, que ingredientes eu poderia utilizar? Quando nós queremos adoçar algum tipo de pão, nem sempre eu sou obrigada a utilizar o açúcar propriamente dito. Eu posso utilizar ingredientes que contenham um tipo de açúcar, um tipo de doçura que vai agregar no meu pão. Um exemplo é eu pegar, por exemplo, frutas desidratadas como ameixa, a tâmara, enfim, hidratar e daquela própria água eu utilizar como parte adoçante do meu pão. Outro mel também pode ser utilizado como agente que irá adoçar esse pão. Doces como doces de fruta, doces de leite, né? Esses tipos de doces também eu posso utilizar como adoçante do meu pão. Inclusive eu tenho até um vídeo que é do pão de doce de leite, que eu utilizei o doce de leite para adoçar esse pão. E dizer para vocês como eu utilizei esse ingrediente para adoçar o meu pão. E uma dúvida, por que se o meu pão ele é doce, eu vou dar, por exemplo, mais alimento para o meu fermento, ele vai crescer menos que um pão salgado? Essa é uma pergunta que sempre me fazem. Professora, por que o pão doce, um pão que tem uma quantidade de açúcar mais elevada, porque ele cresce menos que um pão salgado, por exemplo, já que o açúcar ele é um alimento do micro-organismo, do fermento? A resposta ela vem justamente desse fato. Quanto mais açúcar, menor a atividade do micro-organismo. Então, um pão, quanto mais açúcar, mais o micro-organismo vai ficar comprometido para se desenvolver devido à ação do açúcar no próprio micro-organismo. Então, quando você for fazer um pão doce, você pode observar que esse pão ele vai demorar mais tempo para crescer naquele volume que você espera, que é dobrar de tamanho, por exemplo, justamente pelo fato da ação desse açúcar. Então não é que o sal ajude, o sal pelo contrário, ele controla também a fermentação, justamente pela mesma característica que ele tem do açúcar. Ele se liga facilmente à água, puxa essa água para si e deixa o micro-organismo, por exemplo, comprometido. Então, o volume ele vem da fermentação e a fermentação na presença de muito açúcar fica comprometido. Essa é uma resposta resumida da ação do açúcar no crescimento dos pães doces. Então, dentro dos pães doces, quais são os principais formatos de pães, os principais moldes para que eu possa vender esses pães? Então, é super interessante a questão da modelagem dos pães doces, porque eu vejo assim até uma liberdade muito maior na hora de moldar esses pães. Por quê? Porque o pão doce você vê ele como trança, como bola, como tipo baguete, vê um pão grande, vê um pão pequeno. Então você tem várias modelagens diferentes do pão salgado, que ele já é um pão que você dificilmente vê uma trança de pão salgado, porque não é algo funcional. Como é que você vai morder aquela trança, por exemplo? Então, esteticamente, geralmente a gente não consegue associar esses tipos de formatos mais rebuscados, com tranças mais cheias, com pães salgados, né? Justamente pelo fato dele quebrar com facilidade e estar mais associado aos pães salgados. Andrea, se você fosse fazer um pão doce para comercializar, qual você faria? Olha, essa é uma pergunta que é muito pertinente dentro do objetivo, porque as pessoas que fazem pães geralmente fazem para seu consumo, né, ou fazem para comercializar. Mas o fato é que os pães caseiros, de um modo geral, eles sempre são pães muito aceitos, né, dentro desse comércio de pães. Mas um pão que ele tem assim um
como poderia falar, uma saída e é super conhecido, as pessoas gostam. Dificilmente você conhece uma pessoa que diga assim, ah não, eu não gosto de brioche. Porque ele é um pão que conquista, né? Pelos seus ingredientes, pela sua maciez. Então, ele é um ingrediente que traz muito sabor. Seja pelo fato da manteiga, né? Que é um pão feito com manteiga, mas principalmente porque ele tem um doce agradável, ele não tem um doce muito pesado. Ele consegue, dentro desse controle de açúcar, ele consegue ser muito macio. Então, seria um pão que eu faria para comercializar, pensando no fato de ser um pão super conhecido e ser um pão que traz essa doçura suave e agradável ao paladar das pessoas. Outra característica que a gente vê bastante frequente em pães doces é o brilho, né? Como é que eu posso realçar o brilho na superfície do meu pão? Os pães doces, eles precisam ter uma boa finalização. Às vezes você faz um pão salgado e quanto mais rústico ele for, às vezes assim, é tipo fazendo uma comparação, o pão salgado, ele é um pão que ele tem a sua finalização, mas ela não é uma finalização assim tão refinada. Ele é como se ele tivesse que ser até às vezes meio, como poderia falar, rústico. Já os pães doces, eles já têm essa, como se a sua aparência ela tivesse que vir carregada com uma leveza, uma estética muito mais trabalhada, por isso que nós temos as tranças. E aí tem tranças de 3 pernas, 4 pernas, 5 pernas, que aí você vai modificando aquela modelagem para trazer. E um outro ponto que é fundamental é essa finalização da questão da cor. Quando você pensa em pão doce, você não pensa num pão branco, né? O pão doce está associado a uma cor caramelo, a uma cor marrom. E para finalizar, às vezes você precisa passar uma mistura, você precisa passar, tem gente que passa ovos. Eu dei preferência por uma combinação de creme de leite, ovo e gema. Então eu faço uma mistura, pincelo e aí eu finalizo, às vezes com açúcar, alguma fruta, alguma semente. E esse pão ele fica bem brilhoso, né? Ele não fica, às vezes quando você passa só a gema na superfície de um pão, de um salgado, enfim, você percebe que às vezes parece que ela queima, né? Ela não traz só a cor, ele fica uma cor às vezes até meio opaca, justamente porque a gema ela queima rapidamente. Então quando você faz essa combinação do creme de leite com o ovo e as gemas, você consegue trazer a cor e o brilho, né? Já não queima tão rápido devido à presença da gordura do creme de leite. Inclusive, acredito que nos últimos vídeos que eu publiquei, que foi o pão de batata, o pão de pirarucu, eu preparo essa misturinha e vocês podem acompanhar as quantidades devidas para você fazer essa misturinha e pincelar no seu pão e fazer uma boa finalização, uma finalização apresentável. Porque nada adianta você fazer um pão delicioso e a apresentação dele não ser uma apresentação boa. Então você pode finalizar dessa forma. E qual o fermento que eu posso utilizar para pães doces? Se você for ao supermercado, por exemplo, você vai observar que existem alguns fermentos que estão escritos lá. Fermento para pães doces. Quando não tem simplesmente fermento para pães, ele não determina se é para pão doce ou não. Às vezes essa denominação ela provém de um tipo de fermento que a gente chama de fermento termotoleráveis. São fermentos onde esses micro-organismos vão ter uma resistência maior a essa quantidade mais elevada de açúcar, por exemplo. Então, os fermentos para pães doce vão ser fermentos com uma colônia de micro-organismos que vão suportar essa quantidade de fermento essa quantidade de açúcar, como nós já havíamos falado anteriormente, com uma quantidade muito elevada, fragiliza essa colônia de micro-organismos e aí compromete o crescimento do pão, né? Então por isso que a gente tem para pães doces um tipo de fermento e para pães salgados, por exemplo, outro tipo. Há uma denominação justamente por conta dessa necessidade do fermento ser mais resistente. E quando você for utilizar, por exemplo, André, eu não encontro, até às vezes a pessoa diz assim, eu não encontro um fermento para pães doces. Talvez você nunca tenha observado, mas em algumas embalagens eles denominam.
E aí, se eu não tiver o fermento para pães doces, como eu devo fazer com o outro fermento? Tipo, o fermento comum mesmo para qualquer tipo de pão. Geralmente os pães muito doces, eles precisam, em vez de, por exemplo, 1,5%, você levar para 2% de fermento. Tem casos de pães que é levado até para 3% de fermento para que ele suporte essa quantidade de açúcar. É tipo assim, como eu vou precisar de muito açúcar, eu tenho que aumentar minha quantidade de fermento para ele resistir durante o tempo de fermentação e assim provocar o crescimento do pão, né? Então a gente aumenta a quantidade, visto que a gente não tem um fermento resistente a esse tipo de situação. Os pães doces, eles são pães que a gente não precisa, como os pães crocantes, de um vapor inicial. Ele vai ser assado. É por isso que as pessoas falam, eu consigo fazer meu pão doce, mas um pão caseiro eu não consigo fazer em casa. É porque realmente o pão doce ele não precisa desse vapor para umidificar, porque o açúcar ele ajuda a manter a massa por mais tempo maleável, né? E aí você não precisa ser crocância, você não vai precisar de um forneamento com vapor, por exemplo. Então hoje esse foi o nosso quadro de perguntas e respostas. Eu espero que vocês tenham gostado das perguntas que eu recebi aqui da voz, da voz que veio e fez as perguntas. Eu espero que tenha respondido todas que vocês gostariam de saber. Eu já deixo para vocês também um pedido, que vocês também façam perguntas e assim a gente transforme nossos próximos quadros utilizando as perguntas de vocês também.